Meus irmãos, boa noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Que bom que você pôde estar aqui nessa noite. É um tempo chuvoso, nós não somos de papel, né? Mas que bom que deu para você vir, estar com saúde, que seja um tempo proveitoso para nós, o pouco tempo que nós temos, que ele seja para edificação do corpo, crescimento, momento de intercessão a Deus pela necessidade dos outros. Também Deus, por certo, estará falando por todo o tempo ao nosso coração, nos instruindo, nos edificando para a glória dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, toda honra e toda glória seja dado ao Senhor. Ó Deus, não somos merecedores de estar na tua presença, mas, ó Deus, fomos ao Senhor conduzidos e reconciliados, ó Deus, por causa de Jesus Cristo. Foi Ele, meu Deus, que morreu na cruz pelo nosso pecado. E, ó Deus, nos libertou, Pai, da condenação que o pecado infligia sobre nós, nos libertou, nos deu nova vida e abriu, ó Deus, esse acesso de forma que nós podemos nos aproximar do Senhor. O Senhor nos aceita por causa de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Recebe-nos, ó Deus, na tua presença em adoração nessa noite. Recebe, ó Deus, tudo que nós havemos de fazer, que seja, Deus, de fato para a tua glória. Nos ajude, ó Deus, a adorá-lo, para que a nossa adoração seja sempre em conformidade com a vontade do Senhor. Muito obrigado, perdoa os nossos pecados. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus Cristo também. De fato, que nós possamos descansar no poder de Deus. Eu creio que seja esse o sentido, bem assim, que pode identificar esse Salmo 121, que a gente vai ler agora, do verso 1 até 8, e também meditar brevemente. Eu digo sempre brevemente, meus irmãos, porque 20 minutos para a gente pensar um pouco no que Deus está falando desse Salmo para o nosso coração. E eu sempre tenho chamado a atenção para a necessidade de oração. A gente fez um estudo, várias mensagens sobre oração, desde o ano passado até retrasado. Eu parei, intervalozinho, agora vamos voltar depois. Mas ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É verdade que a gente olha para esse salmo e a gente se sente seguro, porque esse salmo é uma oração, é um tributo a Deus pelo cuidado dele, mas não é assim que ele começa, né? Ele não começa com toda a segurança, ele começa com uma insegurança, não sabemos se proposital, nós não sabemos se de fato ele tinha dúvida no seu coração, ou por algum momento, quando ele faz a pergunta, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E alguns reformadores, eles acham que, de fato, né, os crentes têm esse ponto de vacilo até natural por ser pecador. E chega um momento que eles tentam achar uma saída fora de Deus. É isso que a gente vai comentar um pouco aqui. Esse, meus irmãos, é um desses salmos que compõem os cânticos de romagem. Os cânticos de romagem são esses cânticos que eram cantados enquanto o povo se dirigia para a alta Jerusalém. Jerusalém estava no monte, no alto. Então, as grandes festas, né, que Deus ordenou aconteciam em Jerusalém. Aos sábados se reuniam em Jerusalém, era proferida, era ensinada, era lida as escrituras no templo,
povo tinha o costume de se dirigir para Jerusalém, não somente para as festas, especialmente nas grandes festas. E aqui eram os peregrinos. Eles iam pelo caminho e louvando a Deus. Dá para imaginar como isso aí deve ser uma coisa tão agradável, né? Meio povo de Deus adorando o Senhor nessa caminhada. Se a gente olhar para o Novo Testamento, vocês vão lembrar que José e Maria, né, quando tinha 12 anos, eles foram a Jerusalém. Foi aquele episódio onde o menino Jesus se desviou deles, mas na verdade estava lá no templo, no meio dos doutores, né? Era esse momento que eles iam para Jerusalém para adorar, seja nas festas, né? Nesse caso era a grande festa. Então alguns têm entendido que esse peregrino, né, essa pessoa que escreve esse salmo, ele estivesse ou ele esteja olhando para o monte e ao mesmo tempo ele percebendo Jerusalém e o templo que existia lá no alto, porque Jerusalém está no alto, ele olha lá para o alto monte, um lugar lá no pico, e ele vê Jerusalém. Mas, meus irmãos, eu disse que é bem provável que a pergunta do verso 1, então, ela expresse esse sentido de um olhar para o monte. Esse é um dos pontos, tá? E olhando para o monte, pela própria grandeza e pela própria composição de um monte, a sua intransponabilidade no sentido de remover, né? Transpõe um monte, passa por cima dele, mas não remove, não move um monte do lugar. Então ele tem esse aspecto de poder, né? Então ele olha para o monte, vê no monte essa grandeza, esse poder. E ele pensa que ele pode imaginar, olhando para essa grandeza e esse poder, que esse monte prefigure tudo que possa existir de bom e excelente no mundo. Muitos pensam isso, né? A grandeza do monte, a força do monte. Então no mundo pode existir coisas boas, coisas excelentes. A ideia é que ele olhar para essa força, ele possa enxergar no mundo respostas respostas para os seus dilemas, para as suas necessidades, para os seus desafios. A ideia que o salmista, uma das ideias que ele quer trazer aqui, não salmista, pode ser que ele tenha tido essa ideia, é que a grandeza de um monte traga na sua mente a possibilidade, né, de que há no mundo respostas para as suas aflições. O mundo lhe é suficiente para responder às suas aflições. É lógico que é uma indagação. Elevo meus olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro. Então há possibilidade aqui de, sendo um cristão, uma ideia um tanto vacilante com relação àqueles, ou aquele, né, no caso de Deus, o único que pode suprir todas as suas necessidades, as suas aflições, as suas faltas, né? Os seus lamentos, os seus choros, ele pode encontrar resposta no mundo para as suas inquietações. Onde eu posso encontrar socorro para as minhas aflições? Eu elevo meus olhos para os montes, para o monte de onde me virá o socorro. Claro que se a gente olha para o monte, imagina que lá então está Jerusalém, estamos lendo o Salmo, e ele via essa possibilidade, é possível que ele está olhando para o monte também, imaginando ali está o templo de Deus, e ali está o Deus, o único Deus do templo, o Deus que criou todas as coisas. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Tem sentido por quê? Então, essa segunda possibilidade. Tem sentido porque ele sabe que Deus está ali, não que Deus está preso lá no templo, Deus nunca ficou preso ao templo, mas Deus se manifestava, ele mesmo disse que se manifestaria no templo em resposta às orações que fizesse a ele. Claro, o sacerdote, Moisés fez muito isso, o sumo sacerdote adentrava ao templo e lá ele clamava ao Senhor, né, em oração. Lá ele oferecia os sacrifícios, as aspersões de sangue pelo pecado, era feito lá dentro, onde Deus se manifestava. Ele dizia, né, que se faria presente no meio do povo da terra, ali no templo. Então,
A resposta então surge: se há possibilidade de vacilos em nós com relação aos suprimentos das nossas ansiedades ou qualquer tipo de necessidade, no verso 2 ele vai responder, de uma forma imediata, ele vai já trazer a resposta. Dessa forma, mesmo o cristão, que por algum momento ele possa passar na sua mente alguns flashes de dúvidas, sua mente, no seu coração, sobre quem pode suprir as suas necessidades ou qualquer outra coisa, ele não vai permanecer assim. Essa é a ideia que deve prevalecer aqui. Ainda que haja um flash de vacilo em nós, em algum momento em que nós deixemos Deus de lado e vamos atrás de uma resposta. Isso acontece muito mais, meus irmãos, do que nós podemos imaginar. Sabe aquelas decisões que são tomadas mais pela força da minha vontade do que pela aprovação de Deus? Eu nunca esqueci eu não sei nem quantos, um jovem eu me lembro, mas alguns faziam muito isso. Eles só avisavam depois: pastor, eu comprei, Deus me abençoe, eu comprei o carro. Mas eu sabia um pouco do histórico daquele jovem. E eu não ficava feliz com isso, Eu não conseguia ficar contente, porque eu sabia que por trás provavelmente viria uma grande dívida e talvez até impagável. E alguns eu pude, infelizmente, presenciar isso aí. Mas rapidamente, aqui não cita o Espírito Santo, mas com certeza o Espírito age no Antigo Testamento e ele se manifesta definitivamente do céu no meio dos que são servos de Deus lá no Novo Testamento. Mas ele manifesta aqui atrás também de maneiras especiais no Antigo Testamento. A gente percebe que rapidamente ele vai perceber que o seu maior e melhor socorro sempre virá de Deus. Ele responde: o meu socorro vem do Senhor. E ele faz algumas observações. Por que ele viu que vem do Senhor? Claro, meus irmãos, a ação de Deus pelo poder do Espírito, ele vai refletir. Se ele pensava, se houve possibilidade de eu buscar fora de Deus, isso passou rapidamente Deus me corrigiu, porque o meu socorro vem de Deus. E aqui é um socorro, aqui é um pedido de socorro por uma aflição de fato. Aqui não é uma possibilidade de uma compra, de uma aquisição, de um negócio. Ele estava em aflição. Então o socorro sempre virá de Deus. Aí nós podemos então deduzir que essa será a diferença entre o cristão, e o incrédulo. Eu não falei aqui do incrédulo, mas eu falei do cristão que vacila e do cristão que vai olhar de fato para Deus. Ele vai chegar, ele vai corrigir a sua rota e ele vai olhar para Deus. Mas existe a diferença entre o cristão e o incrédulo por causa disso mesmo. O cristão ele vai ver sempre que Deus o supre em tudo. Esse vai ser o resultado na nossa vida. Nós sabemos que Deus é o nosso supridor. Hoje, Deus nos dá o dinheiro do mês e a gente vai nos mercados e compramos. As compras estão caras, as coisas, os alimentos. Nós compramos as roupas, nós compramos os calçados, se temos carro, nós abastecemos e cuidamos dos nossos carros. Mas de onde vem tudo isso? Vem do Senhor. Vem do Senhor, é Ele que é o nosso maior supridor, o único, é a fonte das nossas bênçãos. Lembra que quando eu falei no domingo sobre contribuição, a gente começou falando que tudo vem de Deus. Essa é uma realidade da qual nós não temos nem como pensar diferente. Tudo então vem de Deus, mas o incrédulo ele vai encontrar satisfação e ele vai permanecer em benefícios passageiros, ele vai buscar nessas coisas. Ele vai buscar naquilo que enche seus olhos e satisfaz momentaneamente as suas vontades. E esse é um perigo para nós cristãos. Lembra que eu falei do pequeno vacilo, do flash, da dúvida? Ela não pode permanecer. Se ela um dia surge, você tem que ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, isso é certo ou é errado? Eu devo proceder ou devo recuar?
porque Deus é que precisa nos dar a resposta. Algumas coisas, meus irmãos, eu me encontro orando a Deus repetidamente. Valéria sabe mais de algumas coisas mais do que, obviamente, os irmãos, mas eu tenho colocado: Senhor, eu ainda estou em dúvida. Parece que a resposta está clara, mas meu coração ainda não está inquieto, até Deus acalmar o meu coração, e Ele acalma o coração. Acho que esse é o ponto que nós precisamos entender. E o que fez ele voltar unicamente para Deus como seu único socorro? Ele descreve algumas linhas aí interessantes, só para a gente pensar. Primeiro ele fala no próprio verso 2, Deus criou o céu e a terra. Ora, se alguém criou o céu e a terra, esse é o meu provedor. Alguém aqui conhece outra pessoa que tenha, porque Deus é uma personalidade, conhece outra pessoa que tenha criado o céu e a terra, ou uma cópia do céu e da terra? Nem cópia. Não. E supriu a terra com todas as necessidades básicas para o ser humano. Então, se hoje existe, Starlink, saiu de onde? Saiu das bases que Deus deu sobre a terra. Se não tivesse, não sairia. Sem contar que Deus deu inteligência ao homem. Ele diz mais, nos versos 3 e 4, que não deixa seus pés tropeçarem e vacilarem. Esse é o Deus. Então, esse já é um tempo de experiência. É um Deus que não deixa que os meus pés vacilem, que eu tropece em algum lugar. As montanhas, meus irmãos, elas eram cheias de pedregulhos, declives, aclives, barrancos, perigos. Imagina naqueles tempos. Pois bem, Deus protege a nossa vida nessas irregularidades pelas quais nós passamos. Ele cuida de nós, não deixa nosso pé vacilar. Os que agem sem Deus, eles não suportam, e nesses momentos eles caem. Esses lugares perigosos, escorregadios, eles acabam caindo. Mas os que esperam em Deus sabem que de tudo Ele tem conhecimento prévio. Diz o texto aí ainda nos versos 3 e 4, verso 4, que Ele passa o tempo todo acordado. Você conhece alguém que fica acordado o tempo todo? Mesmo a sua mãe, o pai dorme, a mãe não dorme. Se precisar de cuidar de um bebê, parece que a mãe nunca dorme, porque se o bebê dá um gritinho, ela parece que ela não está dormindo, ela ouve. Mas aqui diz que Deus não cochila, Deus não dorme, Deus nem cochila. Então, é por isso que o meu socorro vem do Senhor, eu não tenho dúvida, porque Ele está atento, como se diz no meio mais popular, Ele está ligado. Então Ele providencia para mim cuidado e provisão para os seus filhos. Essa é a ideia do cuidado, essa é a ideia do Deus que está acordado e olhando para a sua vida. Ele cuida de você, Ele cuida de mim também. Ele diz mais no verso 5 que Deus permanece o tempo todo contigo, ou comigo, conosco, Fala da sombra de Deus. Se tem uma coisa que você não consegue se separar, é da sua sombra. Pode ser que em algum momento ela vai estar meio que sumida por causa da posição do sol, mas ela está ligada. Se tem uma amiga que você pode contar sempre, é a sua sombra. E ele fala que Deus é como a sua sombra, a sua direita. Ele não. E direita, meu irmão, sempre é a ideia de uma ajuda especial, um cuidado bem especial. É a sombra que não nos abandona, E assim é Deus. A ideia de sombra contínua que não sai de nós, Imagina a sombra ir embora de nós, Nem a nossa sombra nos suporta, não. A sombra permanece e Deus permanece. A ideia é a ideia de aliança. O Deus com o qual nós firmamos aliança.
Ele firmou aliança conosco, na verdade. Então não há abandono. Deus é tão fiel que Ele nos guarda e está conosco nessa caminhada o tempo todo. Verso 6 diz que Ele nos protegerá das piores intempéries, seja o calor do dia, seja o frio da noite, simbolizado pela lua. Israel tinha esses picos, né? Baixíssimas temperaturas de noite, altíssimas temperaturas durante o dia. Então, Ele nos protege, Ele nos guarda. Não quer dizer aqui, meus irmãos, aqui é uma mensagem figurativa. Está querendo apenas dizer que Deus está conosco em todos os momentos difíceis, Ele está ali. Por isso que Ele não dorme, né? Ele está junto conosco o tempo todo. Porque Ele conhece todas as coisas e fez todas as coisas. Ele sabe como nos proteger em todos os momentos. Ele diz no verso 7 ainda que Ele vai te livrar de todo mal. Então, não há situação em que Deus não possa agir. E não há mal que Deus não possa curar em nós. Longe de Deus, então, vai se encontrar sempre a morte física e a morte da alma, quando o homem está longe de Deus. Ele vai morrer como qualquer outro homem. Mas o homem que morre sem Deus, a sua alma também perece. Não é aniquilamento, tá? É a ideia aqui de afastamento eterno de Deus. Então, esse homem sem Deus perde a sua vida física, obviamente, como nós também, mas ele perde a vida eterna. Mas com Deus nós somos guardados aqui, desde agora, mas nós somos protegidos eternamente. Deus cuida da nossa alma. Ele termina dizendo que Ele te guardará por toda a tua vida, do começo ao fim. Isso é segurança. O hino é estou seguro, essa é a ideia mesmo, desde o começo, desde quando nós nascemos, mas de uma forma bem especial quando nós nos encontramos com Deus pela conversão e para todo sempre. Se você quer de fato ter um companheiro que te ama e cuida de você verdadeiramente e com fidelidade, é Deus. Só Deus faz assim. E a gente precisa desenvolver essa intimidade, né, com o Senhor, para que nós possamos fazer como o salmista, né? Leve meus olhos para os montes aqui de Montemor, né? Ou para todos os lugares de Montemor, de onde virá o meu socorro, né? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então Ele nos deu vida aqui, agora e neste mundo, e Ele vai nos preservar e perseverar, nos ajudará a perseverar eternamente. É Deus que faz tudo isso em nós. Então, meus irmãos, termino dizendo que não há motivos, então, para inquietações na caminhada. Aqui é simbólico também para nós, né? Nós não estamos indo para o templo caminhando como eles, mas a gente perceber que, de alguma forma, nós também estamos indo numa caminhada cristã. Nós vamos para Nova Jerusalém. E aqui nós sabemos que o cuidador de todos nós será Deus, e somente Ele. É Ele que preparou o caminho. Domingo eu vou pregar à noite esse texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, através de Jesus Cristo. É Ele que faz todas as coisas, Ele que guia, que é o caminho, Ele guia, Ele salva, Ele te põe no caminho. Que Deus é esse? Esse é o Deus que nós podemos encontrar socorro seguro. E Ele segura em nossas mãos, também Ele nos conduz com segurança, e somente Ele. Ninguém mais. Ninguém mais. Deus pode usar pessoas em alguns momentos para nos ajudar. Deus pode usar recursos, com certeza, para nos ajudar. Mas, meus irmãos, nada disso vai nos consolar, como só Deus pode consolar. Porque Deus nos consola no momento que o dinheiro não vale nada, no momento que um grande presente não resolve, no momento que uma melhor viagem dos sonhos não vai trazer solução, ou até mesmo uma pessoa mais amiga ao seu lado não vai resolver. Mas Deus consola porque Ele trabalha o fundo do coração.
Então, eu fico com essa parte do salmista que, se ele teve algum vacilo momentâneo, ele volta e ele tem certeza de que, olhando para Deus, olhando para o monte, seu socorro de fato vem de Deus, que está, né, sobre todos eles e sobre todos nós. Só nele a verdadeira segurança. Deus nos abençoe.